E aí, rapaziada, tamo de volta. Quem fala com vocês é o Alma Negra. E esses dias eu vim conversando com um senhor que mora perto da minha casa. Ele é um senhor bastante religioso, é diácono na igreja e veio falando de Jesus pra mim, tentando assim, de repente me levar pra dentro da igreja. E ele sabe, né, que eu sou solteiro e me questionou se eu gostaria de voltar a me casar. E eu falando, né, para ele sobre as condições, não falei sobre MGTOW, claro, nem Red Pill, mas falei sobre as condições que o momento está não me permitiria casar. Falei para ele sobre essas condições do mundo atual. E logo após eu concluir esse meu ponto de vista, onde o mundo se encontra num total hedonismo, aí ele me falou que só dentro da igreja eu ia conseguir achar uma menina que presta, uma moça respeitável, digamos assim. E falou que as mulheres da igreja, elas são diferenciadas porque têm o temor a Deus e são conservadoras. E eu deixei ele ali falando e falando e não o confrontei em nenhum momento. Até porque é uma pessoa bastante religiosa, bastante dogmática. E eu iria ficar dando murro em ponta de faca. E eu vou tecer alguns comentários aqui, caso tenha alguém aqui muito religioso, que deixe de lado um pouco seus dogmas religiosos e abra um pouco a mente para o que eu vou propor. Se você conhece alguma menina religiosa, alguma moça conservadora, eu vou te propor um desafio. Pergunte o que ela acha sobre algumas leis misândricas, por exemplo. O que ela acha, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que é uma lei inconstitucional, por exemplo. O que ela acha de igualar a idade de aposentadoria do homem para a mulher. O que ela acha de delegacia da mulher, hospital da mulher, vagão feminino. Todas essas coisas são inconstitucionais. E aí, o que essa moça religiosa, o que essa mulher conservadora vai dizer perante essas coisas, perante essas leis misândricas? Somos todos iguais perante a lei, não somos? E há uns tempos atrás eu conheci uma menina de direita. E assim, me identifiquei bastante com ela ali na época. Eu sempre me identifiquei ideologicamente mais para a direita. E ela se identificava como conservadora e tal. E a gente estava ali trocando ideia de várias regalias que tem no nosso país, como por exemplo, altos salários de juízes, até eu tocar no infeliz assunto de diminuir o tempo de auxílio gestação. Nossa, para quê? Para que eu fiz isso? E aquele foi meu primeiro teste, meio que sem querer, foi meu primeiro teste para uma menina de direita, para uma menina conservadora. Rapaziada, ela ficou muito puta quando eu falei de diminuir o tempo de auxílio maternidade. E ela do nada começou a surtar e a espernear e choramingar. Ah, isso foi muito importante para mim, para minha filha, passar todos esses tempos com ela no período de gestação. Ai, porque eu precisei, porque é importante, porque a gente amamenta. Aí eu falei para ela, beleza, tudo bem, eu entendo que é importante, mas o que tem a ver o pagador de imposto com os seus 4 meses parada no auxílio maternidade? E nem nos Estados Unidos são 4 meses. Por que no Brasil tem que ser 4 meses, se nem no país de primeiro mundo tem esse tempo todo? Por que pelo menos não vamos igualar com os Estados Unidos? Pelo menos já é um começo. E para concluir, ela ficou putaça da vida e parou de falar comigo. Essa é uma menina conservadora religiosa. E para muitas mulheres é isso. Às vezes é até modinha ser conservadora, tá na moda. Mas tenta mexer com uma dessas leis misândricas para você ver que merda você vai arrumar para sua vida. O auxílio paternidade são 3 dias. Por que pra gente não é tão importante assim ficar com o nosso filho quando ele nasce? E beleza, eu entendo que a mulher precisa de mais tempo do que o homem, mas 3 dias? Mas isso por quê? Porque o Estado, ele quer te ver como um escravo. Você tem que trabalhar o máximo possível, porque ninguém se importa com o homem. E muitos homens caem nesse papo furado de conservadora. Eles acham que se encontrar uma mulher conservadora, uma mulher religiosa, ele vai ter um relacionamento sadio. Faça o teste você mesmo, rapaziada. Pergunte para aquela menina conservadora, aquela religiosa,
uma pastora talvez. Muitas dessas moças que estão na igreja hoje, essas mulheres de Deus, elas eram feministas antigamente, em sua juventude. Com certeza, muitas delas andavam em manifestações, cabelo rosa, ficavam peladas, mijando em crucifixo, mas hoje em dia convém ser conservadora. Hoje em dia é modinha ser conservadora. Por quê? Porque hoje em dia o feminismo não é mais atraente. Hoje em dia o feminismo é algo caricato. Ninguém leva a sério uma feminista. E hoje convém para elas ser conservadora porque elas querem fisgar um otário evangélico, um otário conservador para bancar elas. E isso porque a maioria dos homens são otários, são trouxas. Esses blue pill, escravoceta, mesmo evangélicos, eles precisam acordar porque é muito fácil. É muito fácil para elas chegar na The Wall e virar uma conservadora. E ficaram a vida inteira no hedonismo. Durante os melhores anos, quando ela tinha um corpo maneiro, um corpo legal, elas ficaram na putaria. Mas agora quer pagar de conservadora na igreja. E os homens da igreja vão cair que nem patinhos. Por quê? Porque ela é uma nova criatura. Ela se batizou, agora é um novo ser. Mesmo se ela for uma moça nascida e criada dentro da igreja, ela é uma feminista, só que travestida de conservadora. Porque tenta conversar com ela sobre leis misândricas, vê se ela tem algum posicionamento contrário a isso. Vê as postagens dela se tem alguma coisa contrária a isso. E se você se casar com uma dessas meninas criadas na igreja, essas conservadoras, e elas de repente te pedir o divórcio, porque elas pedem o divórcio também. As evangélicas pedem o divórcio também. E quando você separar delas, elas vão exercer do direito de pegar metade do que é seu, mesmo que elas não tiverem construído nada com vocês, nem a casa, nem o carro, elas vão querer a metade, porque elas não vão abdicar do direito que elas têm. Qualquer vara de família, qualquer tribunal, o Estado vai sempre estar do lado da mulher e vai te desamparar, você vai sempre estar sozinho. Ai, a alma negra fala um monte de bobagem. Vocês podem simplesmente me ignorar e casar com a conservadora. Vai lá, casa com a conservadora, com a diferenciada. Essa sociedade, esse ambiente que a gente vive, não é um ambiente favorável para você se casar. Se você se casar, o Estado vai estar sempre a favor da mulher e você vai ser simplesmente saqueado, porque casamento é isso aí. É o saqueamento. A mulher entra com a pepeca no relacionamento e você entra com a sua casa, com seu carro, com a sua renda. E se de repente ela alegar que não tem recursos, que não tem trabalho, que ela era totalmente dependente de você, você ainda terá que pagar uma pensão temporária para ela ainda. Então casa, rapaziada, vai lá. E é isso aí, rapaziada. Tudo que essas pseudo-conservadoras querem é achar esse conservador, esse cristão. Por quê? Porque eles não vão julgar o seu passado. Eles vão acreditar que realmente ela é uma nova criatura. E você que vai para a igreja a pé, as varoas te olham? Você que vai muitas das vezes na chuva com aquele guarda-chuvinha chinês que chega todo molhado na igreja. As menininhas, as varoas olham para você, elas te querem para casar? Ou elas preferem o cara que chega na igreja de carro? Aquele que chega de moto. Por quê? Porque até na igreja as mulheres não casam com você, mas casam com a tua moto. Ela casa com o teu carro, com a tua carteira, com o teu emprego, com o teu salário. Então esse lance de vir pra cima de mim, na igreja as mulheres são diferenciadas, não são não. Não são. Elas podem se travestir de diferenciadas, de conservadoras, mas no fundo elas são feministas. No fundo, elas não abdicam de leis misândricas, se isso convém para elas. E esses caras que se destacam na igreja, muitos deles são empresários, chegam de carro ou em motos esportivas. Muitas das vezes esses caras são mais feios que o Marquito do SBT. E as mulheres, essas conservadoras evangélicas, começam a dar bola para esses caras. E eles não se tocam que elas só estão dando bola para eles por causa dos bens, por causa do carro, por causa da condição social que ele tem, que se não fosse isso, elas não estariam dando mole para ele. Então na igreja também tem hipergamia.
Na igreja também tem, e lá não é diferente do mundo aqui fora. E essas camaleoas, essas chamadas varoas da igreja, na minha opinião, elas são muito mais perigosas do que as feministas de cabelo rosa, porque as feministas, todo mundo já tem a imagem delas, sabem que são simplesmente uma figura caricata, alguém que você não leva a sério. Mas as conservadoras cristãs, elas vão pagar de moralistas, de diferenciadas, e acabam enganando muitos homens por aí. Por quê? Porque não tiveram informação. Esse material não chegou até eles. Muitas das vezes o material chega depois que eles se separaram, depois que ele foi saqueado. E sim, rapaziada, eu sei, é um remédio amargo você pensar que nem na igreja você tem uma condição favorável para um relacionamento. É um remédio amargo, mas são os remédios mais amargos que trazem os melhores resultados. E infelizmente aqui eu te amaldiçoo com a verdade. Dizem por aí que a ignorância é uma bênção. Eu particularmente prefiro ser amaldiçoado com a verdade. Eu prefiro viver fora da Matrix. Porque o homem que escolhe não se casar hoje, na minha opinião, é um cara muito inteligente. É um cara que sabe ler o cenário atual, o cenário desfavorável, e resolve nadar contra essa maré. É como se você estivesse no seu barco indo para uma ilha, e quando você avistasse a ilha, ela estivesse pegando fogo. E você inteligentemente pensa, vou voltar. E você até pensa, um dia, de repente, eu posso voltar para essa ilha. Mas eu vou voltar quando o cenário estiver favorável, quando o incêndio estiver cessado. E para terminar esse vídeo, as conservadoras evangélicas, elas não são esses unicórnios que as pessoas dizem que são. Não é um cenário favorável se relacionar ou namorar, muito menos casar com elas. Elas vão usar sim do feminismo, um feminismo baseado nas leis, para ganhar vantagem sobre você. E ela principalmente vai escolher o cara conservador porque no dia do encontro ou num jantar, o cara não vai permitir dividir a conta. O cara que vai trabalhar, e se ela tem uma carreira, o dinheiro do cara vai ser o dinheiro para casa e o dinheiro dela é só dela. E se por acaso ela terminar com você, ela vai pegar metade dos seus bens e o Estado vai virar as costas para você, porque para o Estado isso é vantajoso. Quer uma política melhor de transferência de renda do que essa, onde você tem tudo e sai do relacionamento com a metade. Agora o Estado não vai precisar mais sustentar essa mulher, o Estado ganha, a mulher ganha e você se lasca, como de praxe, como sempre acontece. Sempre o homem se lasca. Então, rapaziada, acorde. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva para não perder os próximos materiais como este. Eu convido a todos a deixar o like para fortalecer o amigo de vocês e continue com a gente navegando aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Os menor na correria, olha a visão dos cria e ela nessa putaria. Vive no carrossel e ainda quer usar um véu com diamante no anel. Ai meu Deus do céu, enquanto eu ando de skate, ela pratica monkey break sempre com a mesma mania.